Dá para você ver o tamanho do problema? E aqui nós vamos ver aqui. Será que alguém forçou Satanás, isso, aquilo, outro? Nós vamos ver o próprio Eterno falando. Vamos lá. Para a glória de Deus aqui, ó. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Está Pris. Mas aí, o que acontece? Como Satanás é sagaz, né? O que acontece aqui? Esconderam, sim ou não? Sabe o que acontece nisso aqui, em tudo isso aqui? Quando verdadeiramente nós pecamos, que nós cometemos algo que é tão grave diante do Eterno, por amor ao Eterno, ao amar o Eterno, se esconde, sabe por quê? Porque aí ama verdadeiramente o Eterno. Se não se esconder, se não demonstrar arrependimento, se não clamar ao seu Pai, me perdoa por essa atrocidade que eu fiz, para não falar palavrão por aí afora, Senhor, não? Por esse grande desastre que eu fiz na minha vida, Senhor. Se não tiver mesmo temor ao Eterno, não está nem aí. Só vai dizer assim, Pai, foi um pecadinho velho por aí, pronto, e acabou. E aí sabe o que acontece? Se você não lutar contra esse pecadinho que você fez, aí começa a virar, sabe o quê? O princípio de mais e de mais pecados que virão, e esses pecadinhos que virão, viram a telha de aranha contra o Espírito Santo, que quando está contra o pecado, contra o Espírito Santo, aí já era. E sabe o que acontece? E a palavra do nosso Pai, assim eu falei, se torna o quê? O pecado para a morte, o único pecado que não tem perdão. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Dá para você ver o tamanho do problema, como a banda toca? Vamos aqui, continuando. Vamos aqui, ó, continuando aqui, ó. Verso 9, vamos lá. Ó. E chamou ao Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Uma pergunta. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está Pris. Aí sabe o que acontece aqui, ó, com o nosso pai aqui, ó, Adão aqui? Acontece com muitas pessoas, sabe o que? A mundo afora até hoje. Cai no pecado, culpa marido, culpa mulher, culpa filho, culpa pastor, culpa irmão. É o quê? Caça qualquer um para jogar a culpa. Eu pequei por causa de Satanás. Não, deixa eu te falar aqui, ó. Satanás nos obriga a pecar? Não, evidente que não. Satanás obrigou a nossa mãe Eva a comer do fruto? Não. Satanás obrigou o nosso pai Adão a comer do fruto? Evidente que não, né? E aqui o que acontece? O nosso pai Adão fez o quê? A mulher jogou a culpa para cima de quem? Da mulher. A mulher que tu me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. Vamos ver o que fala aqui de novo aqui, ó. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui, ó. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Agora aqui está dizendo assim, ó, a serpente me obrigou e eu comi? Evidente que não, sim ou não? O nosso pai, até aqui, ou até o último versículo que nós iremos ler, alguma vez até aqui o nosso pai falou assim, ó, a serpente vai pagar porque ela obrigou a vocês a comer? Até aqui é evidente que não, sim ou não? Vamos ver. Então, olha aqui nos meus olhos, para a honra e glória de Deus, não brinque com Satanás, sabe por quê? Porque ele nunca brincou
para arrastar os anjos que ele arrastou lá de cima por fogo eterno. E ele nunca brincou, e ele não brinca, ele não está brincando, e ele não vai brincar para querer nos levar por fogo eterno, que está preparado para ele, para os anjos dele. E sabe o que eu tenho para dizer para essa tranqueira, para essa porcaria? Que ele esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor e Yeshua Mashiach. Que ele esteja repreendido dessa tranqueira, que tão breve nós iremos estar com o nosso Pai na eternidade e nós ver essa porcaria com os anjos dele por aí afora, toda tranqueira, pegar fogo, sabe por quê? Não é desejando mal para ele, não. É porque já está escrito, ele já está julgado e condenado com fogo eterno preparado para ele, para os anjos dele, para toda a laia dele. Vamos lá, continuando, para não glória de Deus. Ó. Aqui, ó. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e ou és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos lá, continuando. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Stop here right now, please. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Por que nós examinamos as Escrituras? Primeiro, porque nós amamos o nosso eterno, e se nós amamos o nosso eterno, nós temos que fazer o quê? Obedecê-lo com amor e carinho, amém? Não por obrigação, porque ninguém é obrigado a nada. Amém? Para a glória de Deus. Porque aí se cumpre na nossa vida, está se cumprindo na nossa vida o quê? João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Dele mesmo, amém? Para a glória de Deus. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, amém? Vamos lá, continuando. Ó. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aqui, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Verso 21 aqui, stop here right now, please. Onde foi que eu falei que era para ficar ligadão, assim, com os ouvidão, assim, com as antenonas ligadona? Verso 22, sim ou não? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Aqui, alguém já perdeu a vida aqui, não? Aqui já simbolizava quem aqui? O nosso Senhor e Salvador, Yeshua Mashiach. Um cordeiro, vestimento de quê? Vestimento de quê? De peles. Peles de quê? De cordeiro. Aqui, ó, já simbolizava aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando aqui para a glória de Deus. Já imaginou alguém se fazer maldito por mim e por você? Já imaginou alguém morrer por mim e por você? Alguém perder a sua vida pelos meus pecados e pelos seus pecados? Por isso é que nós temos que ser grato ao nosso eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos aqui, continuando. Ligadão aqui, ó. Verso 22 aqui, ó. Então disse o Senhor Deus. Vamos lá, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aí aqui, ó, olha só, é nisso aqui que é para ficar ligadão aqui, ó. Assim que não estenda a mão, eu vou ler bem aqui, ó, bem pausadamente aqui, ó, para ficar bem ligadinho aqui, ó. Aqui, ó.
e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Possivelmente você nunca se ligou nessa passagem aqui na Bíblia. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque esse era o plano de Lúcifer. Esse era o plano de Lúcifer, porque ele não falou para Eva. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Que Lúcifer estava querendo ser eterno. Você sabia disso? Você não sabia disso, né? Vamos lá ler de novo aqui, ó. Vamos lá, ó. Pega aqui, ó. Verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: este homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí aqui foi uma intervenção do nosso Pai Celestial. Vamos ver aqui qual foi a intervenção do nosso Pai? Por mim e por você? Por amor ao nosso pai Adão, por amor a tudo que ele criou? A terra, o céu, o mar e tudo, o nosso pai Adão e nossa mãe Eva? E aí sabe o que acontece? Já imaginou hoje como teria esse mundo aqui? Como estaria esse mundo? Pessoas morrendo esfaqueadas e vivendo isso, aquilo, outro, sangue para lá, sangue para cá. Imagine a podridão. E sabe quem era que estaria governando esse mundo aqui? Sabe quem era que estaria governando? Ele mesmo. Ele mesmo que estaria governando esse mundo aqui. E sabe o quê? Eternamente. E o nosso Pai não permitiu que essa porcaria se apoderasse do que ele criou. Do céu, a terra, mar, o homem, tudo. Dá para você ver o tamanho do problema, como seria essa terra? Já é do jeito que é. Imagine se fosse eternamente isso aqui. O homem não ter vida, o homem não morrer, o homem ter vida eterna. Me diz como seria isso aqui. E aí o desenrolar de tudo isso aqui sabe o que acontece? A primeira investida dele aqui, a primeira artimanha dele aqui caiu por terra. E ainda tem mais 3 ainda. Porque foram 4 investidas dele, 4 artimanhas dele. Só que a quarta que ele fez assim mesmo, assim, que está registradão aqui na Bíblia, aqui, assim, ó, que ele bateu de cara com o nosso Eterno, caiu por terra. Porque as artimanhas dele por aí afora continuam para querer devorar a mim e a você. Não é à toa que 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nosso irmão deixou escrito para nós assim, ó. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, para destruir mesmo, que ele esteja repreendendo a nossa vida. Então as artimanhas dele continuam até a porta da graça se fechar. Que nenhum de nós aqui se perca, que essa porcaria esteja repreendendo a nossa vida. Faça assim igual a mim, mantendo o nomezinho escrito no livro da vida, todos os dias lutando contra o pecado com auxílio divino. Sabe por quê? Porque sem o nosso Yeshua Mashiach nós não podemos nada. Não é uma vez salvo, está salvo para sempre, não. Porque existe ou não existe pecado por aí afora? Existe ou não existe a prática do pecado por aí afora? Existe, sim ou não? Pois é por isso que nós temos que lutar contra o pecado todos os dias com o auxílio divino. Nós pecar é uma coisa, agora viver na prática do pecado que seja repreendido da nossa vida, amém? Vamos lá, para nós, não custa não repetir de novo, vamos lá, ó. Aqui, ó, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí parou aqui, João? Não, nós vamos ver o que o nosso Eterno fez. Não parou, não. Que aqui, ó. Verso 22, nós temos o verso 23 e o 24. Vamos lá para nós ver o que o nosso Eterno fez por amor a mim e a você, por amor ao nosso pai Adão, por amor à nossa mãe Eva e por amor a toda a sua criação. E outra, e ele nos quer na mansão celestial com ele
para todo sempre. E a você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o, para que tão breve nós estaremos na mansão com o nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo. Porque se fosse eterno aqui nessa terra, Satanás ia viver aqui pintando e bordando eternamente. Ele pinta e borda do jeito que ele pinta e borda. Imagine como seria nossos pais, Adão e Eva, estaria vivo aqui até hoje contemplando tudo. Imagine o tamanho do sofrimento que seria para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso pai Adão e para a nossa mãe Eva. Ver o que eles fez, por que tudo isso aqui estaria essa perdição. Matava, vivia, um matando os outros por aí afora. E isso aí, ó, já imaginou? Sendo sangues e mais sangues por aí afora, derramado na terra por aí afora, e eles contemplando e terem um sofrimento eterno. Porque já imaginou eles contemplando isso e saber que toda essa perdição que eles estavam contemplando foi por causa da desobediência deles lá no Jardim do Éden. Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus, aqui ó. Pegou até aqui, para a honra e glória de Deus? Se o nosso pai não tivesse intervido, o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, e todas gerações pós gerações por aí afora, estariam vivos aí, numa perdição tremenda. Era tudo que o Lúcifer queria. Só que todo o plano dele, da primeira investida dele, caiu por terra. Vamos aqui, para nós contemplarmos aqui, ó. Vamos lá, verso 23, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí? O nosso Pai, a graça, que ela é de geração a geração, que ela é de eternidade a eternidade, que ela não tem começo e nem fim. Dá para você ver o tamanho do problema? O amor do nosso Pai, pelo nosso pai Adão, pela nossa mãe Eva, e por toda a criação dele, e por mim e por você? Vamos ler de novo, para a glória de Deus. Verso 24 aqui, ó. Verso 23 e 24, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui, toda grande e todo o começo da artimanha de Satanás para destruir o plano da salvação de todo o globo terrestre caiu por terra. E louvado seja a nossa graça, o nosso Senhor e Salvador, e Yeshua Mashiach. Dá para você ver o tamanho do problema? Você tinha esse conhecimento que a artimanha de Satanás foi para que ele próprio e o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva vivesse eternamente na podridão de pecado e por aí vai? E no resumo de tudo, essa palavra, porque até o pregador se alimenta, sim ou não? Serve para o pregador e para o ouvidor. Serve para o pregador e para o telespectador. Pode falar até telespectador, pode falar telespectador e espectador. Dá para você ver o tamanho do problema. Você tinha esse conhecimento? Não. O plano dele, a artimanha dele, era muito maior do que o que você esperava, não era? Já imaginou? Ele ser eternão
e se apossar de algo que ele não criou, que ele não plantou, que ele não gerou em nada. E aí, ó, vendo aí um se matando por aí afora, um matando o outro, vivendo e por aí vai, isso, aquilo, outro, sem paz, sem nada, isso, aquilo, outro. Imagina como não estaria esse mundo aí hoje. Você vivendo uma vida eterna, numa podridão de pecado, no morticínio, na carnicínio de toda porcaria por aí afora. É por isso que nós, que somos da seita do sétimo dia, que nós somos chamados por aí afora, que eu levo na derdenha mesmo, que nós, com amor e carinho, examinamos as escrituras do nosso Pai. Sabe por quê? Não é para ser melhor do que ninguém. A nossa igreja é a igreja verdadeira de Deus. Não é a igreja que salva, é a igreja verdadeira que se encontra de Gênesis a Apocalipse. Há uma diferença, porque igreja nenhuma não salva ninguém. A igreja verdadeira, ela te conduz a Cristo, para você permanecer em Cristo firme e forte, e não te obriga. E não te obriga, te ensina. Se você se perder dentro da igreja verdadeira, é entre você e Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque quantas pessoas se perderam lá no deserto e não tem mais direito à salvação, morreram perdidos. Morreram perdidos. E foi muitos. Dá para você ver o tamanho do problema? No meio do povo de Deus, onde o nosso próprio Deus estava habitando no meio deles e eles se perderam. Aonde? Na igreja verdadeira. E a igreja verdadeira, que vocês falam por aí que nos esculacha, a seita do sétimo dia, muitos também se perderam caminhando e dentro da igreja verdadeira. Mas como um joio, não como um trigo. Sabe por quê? Porque o trigo nunca se perde. Como o quê? Como um crente falso. Sabe por quê? Porque o crente verdadeiro, ele nunca se perde.